Tudo bem, pessoal? Bom dia. Hoje eu tô aqui em um imóvel bem bacana, região do Vila Barros. Aqui você consegue descer para a estação CPTM do Secap, a 8 minutos a pé. A Avenida Otávio Braga está bem aqui atrás, ônibus, transporte, mercado, tudo bem fácil acesso. Sobrado bem bacana aqui, um bom desconto, tá? Para venda. Eu vou postar mais informações para vocês. Produto bem legal, imóvel grande e para uma família que precisa de mais espaço. É bem bacana e aceita financiamento bancário, tá?